Boa noite, vamos continuar o estudo, Obreiros da Vida Eterna, estamos no final. Por que você escondeu hoje? Por que você fez? Está mostrando o livro. Está mostrando o livro. Não, mas tem que Ninguém deixar. viu. Isso aqui, ó. Assim, ó. Não, porque tá argumento. Nós estamos no capítulo 14, no finalzinho já, tá? Como da sujeira. Vai contar aí quando chegou no fim. Bom, no Dimas desencarna, tem um velório, e no velório, é aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Uma pessoa fez uma invocação direta, inconsciente. Porque começou a falar de uma pessoa, bem ou mal, e essa pessoa chegou até o velório. Aí o pessoal, né, do grupo lá mais superior conseguiu botar o pessoal para se recolher, cada um para o seu canto, e o velório continuou. Agora ele está explicando por que os acontecimentos, né, o que aconteceu e tal. Ele fala em cima do Narrele. Garanto que este grupo entrou nesta casa por invocação indireta, em cima do Narrele. Tá? Que entrou não só o cara que era um criminoso, tinha cometido um crime. E o Dimas acobertou ele porque ele era um político famoso da região. Por algum motivo foi melhor acobertar o crime do que deixar, né, o cara fosse preso. Não é o caso, né? Aí fizeram essa invocação direta. Aí continua falando o Jerônimo, né? Não, foi o Fabriciano, né, que está falando, né? Vamos lá, continuar. Narrei-lhe impressionado o que vira. Ouviu-me calmamente e ponderou. A observação feita por nós mesmos é sempre mais valiosa. Dimas, não obstante dedicada à causa do bem, compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. O que é prática metódica da oração em família? Vamos lá. Né, que o culto do lar, como nós costumamos fazer, ele faz realmente cria uma proteção na nossa casa. Às vezes, mas meus parentes não querem, vai sozinho, que sozinho você não está. Tá? E esses que estão contigo do outro lado, logicamente vão estar sempre te ajudando, né, te protegendo. E outra coisa, um culto no lar, quando ele fica muito antigo, né, geralmente se torna um ponto até para espíritos recém-desencarnados, para espíritos doentes. Um ponto de luz. Um ponto de luz. O que faz o pessoal daquela redondeza ali? Pega esses espíritos, vai lá aqui, ó, hoje vai falar lá, tal, que nós somos orientados, lá, eu abri a página, parece que é uma casa, mas há uma orientação. E esses espíritos que precisam de ouvir aquilo, eles não levam isso também. Quer dizer, olha só a proteção que percebemos dentro dessa casa. Por mais estrambelhados o pessoal que mora dentro dessa casa, o culto do lar é necessário. E o Dimas não forçou a barra na família dele. Tanto que a mulher dele foi uma das que mais atrapalhou o desencarne dele. Que desmaiava e tal. Por isso tem defesas pessoais, mas a residência conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe. A elucidação era significativa. Comecei a compreender a razão do sentimentalismo prejudicial da família inconformada. Porque não tinha ideia espiritualizada dessa família. A família não tinha, ou seja, aí eles acabou. O pai morreu, o marido morreu, acabou, não é nada disso. Tem um outro desencarne aí que o cara, né, é Fábio, né? O cara ensinou para os filhos, ó, vou desencarnar, mas você sabe, meu filho, que a vida continua e tal, tudo legalzinho. Desencarne teve antes. Só o Dimas não, apesar de ser um grande espírito, um grande trabalhador, não conseguiu, né, levar a família para o mesmo caminho. Ou pelo menos alertar a família. Eu tenho um filho que fica no quarto dele e não participa do culto lá, mas ele fica lá atento. E quando a gente está distribuindo a aguinha fluidificada, ele aparece para beber. É o Hector. É o agnóstico. Eu já falei para ele, tu pode ser o que você quiser. Mas Acredita em Deus, por favor. Olha, ele nem acredita que Deus é o grande criador, né? não, acredito sim. Ah, tá. Esse que já tinha até
Engraçado que o amigo da Cristina, Rafael, Sei que fez tá o olhando. mesmo, fez escola técnica, o mesmo curso, fez faculdade, o mesmo curso, também é agnóstico. Acho que era da faculdade, né? Não, deve ser lá do fundo. Desejando, porém, fixar o aprendizado da noite sobre o assunto atinente à desencarnação, perguntei: nosso amigo recém-liberto terá ouvido a súplica do irmão desventurado? Olha que coisa interessante, hein? Ele ainda não acordou ainda. Ele está dormindo. Está no colo da mamãe lá desencarnado, não é isso? Aí a pergunta para André Luiz fez: ele ouviu? Porque esse espírito que veio, que quando evocaram ele, depois quando ele leu o Dimas, ele tinha uma gratidão por isso, que justamente o Dimas não entregou ele para a polícia, né? Dimas, você também e tal. Aí falou, nossa, o cara chegou e botou todo mundo para casa. Tá, deixa o Dimas quieto aí. Aí ele está perguntando, será que o Dimas ouviu esse irmão que o pessoal estava falando dele, que também quando ouviu se emocionou e tal, olha lá, vamos lá. Se ouviu, seria extremamente perturbador, né? Não, você vai ver o que? Geme sob terrível pesadelo nos braços O maternos. Dimas, com essa bagunça aí, começou a gemer. Vamos lá. Explicou Fabriciano solícito. Ao recordar o fato relatado, quer dizer, ele escutou o relato do fato e aquilo foi mexer lá com o passado Ele dele. não escutou de ouvido. Vamos lá, vai falar aqui agora. Desde alguns minutos acompanhamos a agitação dele, reparando que recebia choques desagradáveis por meio do cordão final. Entendeu? Ele ainda estava ligado ao corpo, no último cordão, né? Prateado. E através desse cordão, ele. Deve ser o cordão do bola preta. Vocês usam bola prateada. Ele recebeu as emanações desses espíritos que estavam lá. Mas chegou a ele. Chegou a ele e ele sentiu. Ele não ouviu, ele sentiu. Que é pior. Daí a necessidade de, toda vez que lembrasse daqueles que partiram, lembrar dos momentos felizes que passaram juntos. Começar a lembrar, o cara era safado, o cara era isso, o cara era aquilo, o cara era... vai receber lá, cara, do outro lado. E mais forte do que nós recebemos aqui, que nós estamos com um corpo para proteger. Ele está totalmente em nervo puro. Qualquer vibração que tu mandar negativa, o cara vai ser arrebentado lá. E a mesma forma é aquilo que nós fazemos às terças-feiras. É a prece. Esteja em qualquer lugar que ele estiver, ele vai receber aquele refrigério. Independente do espírito. Exatamente. Quando está super perturbado. Mas através dessa energia, não sei como é que vai chegar a ele, mas ele vai receber. Mas na quinta-feira, acho que foi retrasada, foi um irmão lá assim, né? Que ele estava na casa dele e ele só ouvia falar mal dele. Tudo que falavam a respeito dele era mal. Ninguém falava bem dele. Ninguém ouvia, ninguém via. E ele ouvia tudo que as pessoas falavam, e falava mal dele. Aí eu procurei encaminhá-lo, né? E sugeri ele que procurasse um livro para ler. Ele disse que gostava muito de ler. Eu falei assim, então, você vai ser levado para um local onde tem muitos livros que você vai poder ler. Aí eu gosto muito, né? Aí ele seguiu, ele disse que não ia voltar mais para lá, para onde ele estava, porque lá ninguém gostava dele, todo mundo falava mal dele. Deve ser uma sensação horrível você ficar num lugar que ninguém te vê, ninguém te sente, ninguém sabe nem que você está lá e só. E é Só justamente, falava mal dele. é justamente esse trabalho que nós fazemos na espírita, que é justamente para ajudar, porque através da falácia ele fica lá magnetizado, preso. Ele não consegue, por mais que ele está incomodado, ele não consegue sair sozinho. Ele precisa de auxílio nosso. Daí o trabalho de obsessão. Necessário mesmo. Eu acho que deve ser tipo assim, sabe, pensando. Às vezes a gente quer saber o que a pessoa está pensando da gente, né? Aí quando acontece isso, que ninguém está te vendo, ninguém está te sentindo, você fica sabendo o que a pessoa está pensando de você No naquele início ele chegou momento. assim muito bravo, né? Não, que não ia ser claro que não ia ser aí, você né? Começou a reclamar e eu conversando com ele, né? Que ali não era bom para ele, que ele não estava se sentindo bem, que ele podia abrir o coração dele, né? E comecei a conversar, e ele, mas ninguém lá gosta de mim,
Eu fico lá, todo mundo fica falando mal de mim, eu só escuto falar mal de mim. Eu falei, então, por que você vai continuar ali, né? Um lugar onde as pessoas não gostam de você. Segue o seu caminho, segue com os amigos espirituais. Eles vão te levar para um local onde você vai poder estudar. E ele, eu gosto muito de estudar. Eu falei, então, aproveita essa oportunidade, né? Talvez ele tivesse até meio chocado do fato de descobrir que tanta gente detestava E eu acho ele, né? que era a família dele. O que ele falou era a família dele que falava mal dele. Porque às vezes você acha assim. Um lugar que você se sente bem. Exato. Não chega lá e vê que eles estão falando mal, você não consegue sair sozinho. Ele diz, eu não vou sair mais desse lugar, cascado. Ele não consegue sair. Por mais que ele lute e tal, ele não consegue. Porque é uma força magnética que prende ele. Daí o motivo do qual tem que fazer a proteção e ajudar. Você está falando aqui dessa invocação, né? É uma invocação direta. É o fato de falar mal, já é uma invocação. Invocação direta. O irmão... Ou aquela, se ele tivesse aqui, aquele armário não estava tão bagunçado como está. Desculpa, tá te usando. Aquele armário. Acho que ele aproveitou. Ele Vamos precisava... lá. Troca lá a lâmpada, esquece o armário. Ah, aquela moldura sem o retrato. Já aproveitou de novo, hein? Cara, o negócio é tão sério, gente. É tão sério, a gente tá vendo que me lembrou de uma outra coisa. Eu gosto muito mais, ele falou que está no livro, porque, né, quem quiser depois procurar o livro vai ver lá, e ver os maiores detalhes. No livro Voltei do irmão Jacó, primeira noite dele, lá no plano espiritual, depois que ele desencarna, ele tinha um mentor dele, que era o irmão Andrade, e o irmão Andrade chega, Jacó está na hora de dormir. Deita aí, dorme e tal. E sentou no lado dele, olha, cara, tu vai ficar fazendo aqui do meu lado, né? Ele ficou estranhou. Pô, o cara deve ter outras coisas para fazer, não, fica por aqui por enquanto. Aí depois que ele deitou, quando ele estava quase conseguindo dormir, começou a chegar ele, olha só como é que é o negócio. Jacó, cadê você? Pessoa da Federação Espírita Brasileira, tá? Você prometeu passar. Lá em cima. Ah, a evocação. Olha a evocação. Você prometeu passar psicografia pra gente, falando como é que era o mundo aí em si. Aí do outro lado e tal. As filhas, essas também não tinham muita educação espiritualista, menos espírita ainda. Eu, meu pai, tá bem? Como é que você tá? Nós estamos sentindo tua falta. O irmão do Andrade foi para lá, para quando ele começasse a sentir essa invocação, ele abafou. Né, que o Jacó, apesar de pesar, tinha muito merecimento. Não tinha luz, não brilhava nada, merecimento tinha. Né? Então, é isso aí que acontece. O desencarnado. Quando a gente vai falar de um desencarnado, não fale mal nem da sogra, viu? Se não quer falar bem, não fale mal. Você até pediu pressa para aquela outra. Foi, eu fiz. Né? Nem me fala nisso. Eu pedi muita Nem me pressa. fala nisso e eu ainda falei para a pessoa, nunca mais me peça isso, por favor. Não, eu vou ficar com fama de fazer isso, não quero saber de mais disso não. Foi 2 vezes, chega. Então é isso aí, vamos lá, o que ele vai falar aí. Ouvindo e vendo os quadros É a invocados, pergunta que nós fizemos aqui ainda há pouco. Vendo, ouvindo? insistiu perguntando. Não chegou a ver nem a ouvir integralmente, em face da perturbação espontânea, mas vislumbrou, sentiu, oprimiu-se e torturou-se, prejudicando a conquista de si mesmo. As forças mentais estão revestidas de maravilhoso poder. Ou seja, ele sentiu tudo ali, e ali ele viveu aquilo. É como se assim o problema estivesse com ele naquele momento. É quando a gente entra no assunto de regressão de memória. Esse é um grande problema da regressão de memória. Porque a regressão de memória, a pessoa chega, volta atrás, de repente passa por uns problemas que ela não gostou. E ela vai sentir tudo de novo. Ela não vai ver só coisa boa, vai ver muita coisa ruim. E começa por aí, não está desencarnada, mas vai sentir, vai se torturar, vai se oprimir, né? Vai se deprimir. Hoje a palavra é essa, deprimir, né? Por aí. Né? Ele fala, as forças mentais estão revestidas de maravilhoso poder. Esse é o poder. Então, se for para um lugar onde todo mundo estiver enchendo a bola, ou se não, regressa memória, e outra vez fez muita coisa boa, o que é que vai sentir? Felicidade.
Alívio. Imaginou a Madre Teresa de Calcutá aí, a próxima vida dela, tal, também assim, eu vou fazer uma regressão de memória, a irmã Dulce, aí vem aquele monte de coisas boas que ela fez. Quer dizer, geralmente o pessoal não precisa disso, já está tão elevado que não são mais desequilibrados que nem nós, né? Nós é que precisamos, somos desarmonizados, desequilibrados, tudo com disso. Indicando os grupos que continuavam conversando, acentuou sem aspereza. Nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Em vez de trazerem pensamentos amigos e reconfortantes, preces de auxílio e vibrações fraternais, atiram a recém-desencarnados as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. Agora é incrível o que ele vai falar aí. A gente fica com pena dos indigentes, né? Eu conheci um cara que, né, a gente acha que ele foi assassinado e tal, e foi enterrado como indigente. Mais de 30 dias depois que localizaram ele, mesmo sendo indigente, sem nome, sem nada, não sei como foi que conseguiram localizar. E era ele mesmo, desenterraram, e era ele mesmo. Olha só coisa interessante, é o que vai falar aí. Ó. É por isso que, por enquanto, os mortos que entregam despojos aos solitários necrotérios da indigência são muito mais felizes. Olha só. Eles não têm essa Porque não perturbação. tem a perturbação. É eles. Bom, pode ter depois outras coisas, mas naqueles momentos ali que são muito, né, que eles já estão perturbados, não tem a mais perturbação. É incrível isso aí, né? São mais felizes do que muitos de nós, a maioria de nós. Por quê? O que ele fala aqui antes, nossos amigos da esfera carnal ainda são muito ignorantes com o trato com a morte. Que é a gente aqui no Espiritismo fala que morte é uma coisa mais natural do mundo, né? Há pouco tempo mesmo nós tínhamos uma amiga dentro do Espiritismo, né? Quando falava de morte, Satanás ou o diabo, o que é que ela fazia? Olhava. Mas nós vamos morrer, falecer, bater as portas, desencarnar, seja não Acho que é um costume que a pessoa já faz até sem sentir. Acho que a pessoa nem percebe. Eu não tenho nenhum costume, não. Não critico Eu ela não. não, tá? A pessoa é criada a vida inteira nessa Faz ideia, sentido, realmente é né? difícil largar, Sim. né? Mas era interessante, não era? É. Interessante. Então, nós espíritos falamos da morte uma coisa bem natural. Apesar que na hora mesmo H a gente não acha tão Ninguém natural. quer, né? Vai todo mundo no final da fila. Como diz, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Ninguém quer A morrer. música do Blitz, né? Então, mas pelo menos aparentemente nós falamos da morte com naturalidade. É, que pra gente é natural, né? A gente sabe o que vai acontecer, né? O que o corpo é que dizem que morre, né? E o espírito volta, continua vivo, sentindo as mesmas Mas o coisas. problema é essa passagem, né? Como a gente vai chegar, se a gente vai conseguir lembrar das coisas que a gente aprendeu. A princípio não, né? A princípio acho que a gente É, fica assim entra meio ainda A perturbado, maioria, né? A maioria entra em estado justamente de perturbação. É como tu, por exemplo, caiu na rua, vamos te levar logo Desmaiou. Bum. agora tudo para o hospital, já tudo lá, vamos mais próximo aqui, emergência e tal. Aí tá fazendo tratamento, o que foi? Quebrou a perna, quebrou a cabeça e tal. É eles fazendo, aí você acorda. Aí o doutor, e cara, o que foi? Até você ter consciência já passou 5, 6 dias, cara. Botando a cabeça e tal, essas coisas todas, tá. Não, doutor, não, aí cadê a identidade? Então, aí vem o enfermeiro e fala, ó, caiu e tal, aí vai elucidando tua cabeça. Foi o que aconteceu com a minha irmã, a Luz, a mais velha. E ela não queria, tanto é que ela fala, até hoje, acontecer qualquer coisa comigo, não me leva para o Getúlio Vargas. Porque ela sabe que ali é um ponto de passagem. Aí, quando chegou lá, ela entrou em pânico. Por Já isso que eu tinha passado falei. 3 dias consecutivos. Ela disse, o quê? Getúlio Vargas? Quem é que me trouxe para cá do Getúlio Vargas? Queria saber, queria matar todo mundo. E ela estava lá. E E vítima de que fato- esse é o Góis. e de fato o que aconteceu com ela foi porque piorou, foi por causa do Getúlio Vargas. Ela quebrou, ela tomou um tombo, o cara perguntou, foi da sua própria altura, eu perguntei assim, da própria altura ou o cara lá do cara?
Eu sou tão baixinha, o estrago foi tanto. É que os ossos dela é tudo de vidro. Então, eles mexeram no calcanhar, e o problema dela era, como é? Patela? Panturrilha. Patela? Patela é o quê? Agora é rótula. É rótulo. É rótula, né? Não. Era roda, agora é Agora é patela. patela. Então, o negócio dela era na patela. E mexeram no calcanhar. Ué? Imobilizaram. Ela disse, tá vendo? Disse que eu não queria vir, filha. Não lembro. Então, depois de 3 dias que ela foi despertar. Agora a mesma coisa. Vamos dizer que ela desperta lá do outro lado. Sentiu? Depois de 3 dias, uma semana. Então, o que você vai fazer? Não, eu não morri. Porque a luz é muito agarrada. A luz gosta de baile, a luz gosta de estar em festa, a luz gosta disso, daquilo. É uma mulher muito ativa, cara. Né? Ela chegava ao ponto de dar todos os brinquedos das festas juninas, sabe, aquele negócio de pescaria, e depois ela ia pescar e brigava com o cara. Não, eu ganhei esse ali, brigava, quero aquele presente. Foi ela mesmo que deu, cara. Foi tu ver a cabeça dela como é. Então agora imagina ela despertando lá do outro lado. Está em estado de perturbação. Então o que foi? Tu desencarnou. E aí o que é desencarnar? Tu morreu. Eu morri. Aí olha, o pulo. O que acontece na quarta-feira lá. Muito chega. Tem alguns que chegam e não têm consciência, cara. Não tem consciência. E já passou por aquela experiência várias vezes. Desencarnou um montão de vezes. Mas ainda não conseguiu. Mas nós, espíritas, primeiro já sabemos que quando a gente desencarnar, que alguém vai falar, você desencarnou, a gente vai. Vamos ver daqui a pouco o Dinos, depois que ele acorda, que a gente faz desliga o último laço e tal. Ele vai acordar meio bamba, mas já. Porque já sabia. Ele era médium, né? A começar, ele tinha mediunidade. Porque também depende muito do conhecimento da pessoa, né? Não, isso que eu estou falando. Tem que ser, no mínimo, espiritualista. Assim, espiritualista porque tem, né? Essa noção. Por isso que eu acordei da cirurgia. Depois é claro, que não está climatizado. Com aquele monte de gente de branco, Valdemir, não sei nem quantas pessoas tinha, pra te dizer. E eu olhava assim, aquele monte de gente de branco em volta de mim, eu falei assim, será? Aí eles começaram a perguntar, qual o seu nome? Aí eu falei meu nome. Quantos anos você tem? Você tem filhos? Quantos filhos você sabe tem? o seu telefone? Aí o cara vira pra mim assim do nada, que estava aqui do meu lado direito. Você tem religião? Tem. Qual é a sua religião? Espírita. Ah, tá. Então ele que estava vendo alguma coisa que eu não tô, que é claro que eu não estava vendo. Mas e a dúvida? Aquele monte de gente em volta de mim. Eu falei, não me atrevo a perguntar se estou viva. Eu vou perguntar. Quando entrou o Nelsinho, a Cristina e a minha mãe em volta de mim, que eu dei uma cochilada de novo. Aí quando eu abri o olho, eles estavam em volta de mim. Aí eu perguntei, eu estou viva. Eu tô viva. Você nota que eu não estou vendo ele. Eu tô viva? Aí ele, tá viva, tô te vendo aqui, tô mexendo em você não tá vendo? Mas você fica naquela assim, sabe? Pô, se pode ter acontecido alguma coisa, eu posso ter. A gente lê muito livro, acho que o livro vai fantasiando a mente da gente, né? Mas tem uma conhecida que já desencarnou de verdade, que é a primeira vez que ela foi operada, aconteceu isso. Ela entrou num hospital, tudo sujo, as cortinas rasgadas, todo mundo tratando ela mal, e foi operar. Acabou a operação, ela acorda numa sala tudo limpo. Uma enfermeira olhando para ela e finalmente acordou. Tá tudo bem, vou chamar o doutor fulano. Antes ela quis falar com o médico, xingaram ela. E a pessoa, desencarnei. Operando mesmo no hospital, ela não tinha desencarnado. Mas simplesmente a equipe era outra, uma equipe mais tranquila, E botaram ela no quarto melhor. Ela achou que tinha morrido. Ela ficou um tempão naquela dúvida, até que no final ela perguntou à enfermeira, eu estou viva ou estou morta? A enfermeira que não entendeu nada. A enfermeira não entendeu nada, só operou, está tudo bem, só está vivo e tal. Mas agora, ano passado, ela realmente desencarnou. Porque geralmente a última cena que você lembra é a da sala de cirurgia. Ali você apaga, você não sabe nem quantas horas aconteceram aquilo ali e de repente você acorda, tem aquele monte de gente que você nunca viu na vida em volta de você, ainda falando quantos anos você tem, qual é o seu nome, quantos filhos você tem, qual é o nome da sua filha, começa a fazer um monte de perguntas para ver se você tá lúcido, né? Aí eu ficava... Ainda que não perguntou no passado, né? Quantos anos você tinha? Quantos filhos você tinha? Olha, tô na hora eu nem pensei,
esquece, cara. Qual Nem era a tua pensei. religião? Não dava tempo de pensar em tanta coisa. Minha mãe, quando eu fui lá no CTI, que me chamaram, aí o legista, quantos filhos ela tinha? Eu falei, meu Deus. Falou, tinha. Ela deixou herança, eu falei, só dívida. Nós vamos um monte de conta. Qual o endereço qual era o endereço dela? Aí começou a fazer tudo pergunta do passado, Isso né? não era. Aí minha irmã entrou em pânico, né? Moço, cadê minha mãe? Calma, né? Calma. Ela entrou em pânico. Cadê minha mãe? Quero ver minha mãe. Calma, cara. Não, já foi. Mas, quer dizer... O Nelsinho sempre caiu na conta do Nelsinho, né? Então ele já sabia. Quando ligava e dizia assim, olha, é para o senhor vir aqui e trazer os documentos. Ele já sabia o que era. Da minha mãe foi Ele trazer a sempre roupa. Caiu sempre na conta dele. O do Augusto não, o do Augusto foi diferente. A Maria Alice começou a procurar ele, quando ela conseguiu achar ele, ela pediu para ele ir para o Instituto Médico Legal. Aí ele perguntou para ela o que aconteceu. Aí ela falou assim, é o Augusto. Aí não precisou nem falar o que era, porque ele já imaginou. Fechou. A minha mãe perguntar, quem está falando? Essa é a filha dela. Ah, você pode comparecer aqui na Balbino e com a roupa dela. Não te pediram o documento, não? Eu já tinha sabido, devido ao Flávio. Fábio. Sabe quem é o Fábio? Fábio. O marido da Leila. Ele, quando acabou o plantão dele, ele foi lá em casa. Ele passou lá em casa. Eu fiquei sabendo um dia antes, na sexta-feira que eu fiz meu culto. Lá em casa, te avisaram? Porque eu pedi por ela, né? Que ela pudesse se restabelecer, voltasse pra casa. Aí eu vi aquilo assim, qual casa? Assim mesmo. Eu falei, essa casa, né? A casa dela. Aí me perguntaram assim, mas você tem muito trabalho. Você não vai aguentar. Não seria melhor ela ir para outra casa? Qual outra casa Melhor dela? não ter intuição. Qual outra casa dela, né? Aí eu falei, bom, eu prefiro. Aí dá aquele gelo, né? Eu falei, bom, preferia, e pensando, que ela viesse para cá. Mas seja o que Deus quiser. Quando foi 2h30 da manhã de sábado, o telefone toca. Aí eu atendo e pergunto, quem está falando? Aqui é da Balbino. Eu queria falar com algum parente de Dona Irmelina. Eu falei, pode falar. O que a senhora é dela? Sou filha. Aí pediu para comparecer lá. Pediu para comparecer 1h daquela. Não sabe o que é. Não Eu é? fiz assim, o quê? Filha? Vamos lá. Ainda não havia terminado de todo as considerações quando a esposa de Dimas, num acesso de pranto, levantou-se do leito em que repousava e adiantou-se para o cadáver, repetindo-lhe o nome comovedoramente. Dimas, Dimas, como farei? Estaremos separados então para sempre? Como Fabriciano se dirigisse apressado para o quarto humilde em que permanecia o desencarnado, acompanhei-o. Santa Luz namora, né? Eu gosto de uma fofoca, hein? Vai ver o que está acontecendo. A genitora do médium fazia esforços para contê-lo, mas debalde. Pelo fio prateado estabelecera-se vigoroso contato entre ele e a companheira, porque Dimas se ergueu cambaleante, apesar do carinho materno. Estava lívido, semilouco. Avançou para a sala mortuária, rogando paz, mas antes que pudesse aproximar-se muito dos despojos, Fabriciano aplicou-lhe energias de prostração na esposa imprudente, que foi novamente conduzida ao leito, agora sem sentidos, enquanto Dimas voltava ao regaço maternal menos aflito. Uma pergunta, o que significa para prostração? Hein? Vocês fizeram exatamente igual, depois viu a filmagem. Coreografia. Entendi. Prostração significa baixar a cabeça. Não, fica derrubado. Derrubar. Derrubado. Anestesia. Fechou.
É para emprestar só. É o que tu quer? Livros. Não, ele pediu emprestado, mas ele dá e ainda pega de volta. Depois eu vou devolver. Agora eu descobri que é o comilão, fica instigando os outros. Não. Pensei que fosse caneta para ele anotar alguma coisa ali, que ele fez uma Não é melhor pergunta. você entrar em prostração, né? Mas depois que comer também. O amigo esclareceu-me sereno. Há situações em que o drástico deve ser medida inicial. Nosso irmão muito fez pela harmonia dos outros durante a existência e merece libertação pacífica. Sinto-me, pois, no dever de garanti-lo para que se desembarace dos últimos resíduos que ainda o inclinam à matéria densa. Outros amigos e afeiçoados do médium chegaram ao ambiente doméstico, interessados em ajudá-lo. Como a noite ia muito alta, despedi-me dos companheiros, pondo-me em regresso ao acolhedor asilo de Fabiano. No outro dia, ao me avistar, disse-me o assistente Jerônimo após a saudação inicial: espero, André, que o velório lhe tenha trazido úteis e instrutivos ensinamentos. Olha só, esse capítulo todinho vai ser resumido nesse último parágrafo aí. Realmente o André Luiz aí foi muito lúcido, inspirado para escrever esse pedacinho aí. Olha só. Sim, o estimado assistente falava com muita propriedade e razão. Eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Resumiu tudo. Não vai para lá para ficar contando piada e tal. Pior é minha família, só se reúne somente em velório. Não tem festa, não tem casamento, não tem nada que reúna na minha família. Sim. Só o velório. Aí, gente, eu engajar então, né? Agora todo mundo perto. Mas foram aí bem as conversas, né? Então agora eu estou aprendendo o que é que eu vou fazer. Antes de ela, tudo bem, vou lá para perto do defunto rezar. Alguém me fala do celular. Hein? Alguém É me bem fala do capaz. celular. É o que acontece. Alguém me fala do celular. Porque é assim mesmo, é isso aí. Esse parágrafo aqui, ele resume tudo. A gente pensa que lá, como não se vê há muito tempo, é um encontro social. Você vê as pessoas conversando tão alto que parece que estão brigando, até discutindo e riem alto, sabe? Eu vou lá para fora. Eu fico sentada lá fora, se tiver lugar para sentar. Porque eu não posso tirar as pessoas. E tem gente que conta piadas, né? Começa a contar piadas. Ah, mas no meu pode contar. Não Seu estaria, amigo, você né? vai rir também quando tiver tudo É, graça. porque a gente não pode expulsar as pessoas lá de dentro. É. Então, já que elas estão me incomodando, eu A me gente sabe, retiro. né? Ditado é certo, os incomodados que se É. cuide, né? Entendeu? Eu me retiro, eu continuo fazendo as minhas orações só do lado Aí de vou fora. retroceder lá para 60 anos atrás. Chegou o primo e disse: teu pai, o tio está aí? Tá lá. Nós fomos. Aí entrou, aí o pai deu um abraço nele e tal, aí ele virou para mim e disse assim: o senhor vai, né, tio? Não, não leva o Antônio. Eu, leva o Antônio para onde? Não, ele é muito bagunceiro. Leva ele não, ele vai fazer bagunça lá. Eu vou fazer bagunça onde? Não é que meu pai não, eu não gostaria que você comparecesse. Pô? Não, velho. Tudo bem. Foi embora e tal, no dia seguinte o pai se apronta. Não, velho, se apronta, cara. Tem que aprender a se comportar. Só isso, mais nada. Naquela época eu era dentro de casa. Nós fomos. Aí eu faltava uns 20 metros mais ou menos, eu caí na gargalhada. Aí o pai, teu primo lá falou para tu não vir, justamente por causa disso e tal, né? E tu vem, já está começando a rir. Não vou nem entrar. Mas está engraçado, tá? O que está engraçado? Tem que botar o sapato dele ao contrário. Está virado para a rua ao contrário. Não entrei, cara, fiquei lá fora. Aí o pai foi lá, falou com a prima lá, a esposa, trocou o sapato. A
Sim, se ele Eu acorda acho que é a gente soltado. também. Foi a primeira coisa que a gente percebe, né? Com o pé assim, do lado, assim. Aprendendo sempre. Cansou? Continua. Ué, vocês pegaram aí. É, direito é a página. Capítulo 15. Fica contando piada aí. Aqui é 2, Aprendendo sempre, é 2, isso? 6. Isso. Abriu aí já? 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre, estávamos a postos. A residência de Dimas enchia-se de pessoas gradas, além de apreciável assembleia de entidades espirituais. Jerônimo, resoluto, penetrou a casa, seguido de nós outros. Encaminhou-se para o recanto, onde o recém-desencarnado permanecia abatido, sonolento, sob a carícia materna. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Tive a nítida impressão de que, por intermédio do cordão fluídico de cérebro morto e cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do campo fisiológico. É aquilo que nós falamos, né? Que ele sempre fica por último o cordão de prata, que é justamente para ser jogado. O que vai com ele sobe, vai para o corpo perispiritual. E o que não vai, também que o corpo perispiritual tem a mais, desce, volta para o corpo físico. Tanto que vai falar aqui, ó. Reparei que o médium liberta agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Ele pegou o que ele necessitava para levar. O que ele não necessitava, né? Jogou fora. É interessante isso, né? É o que nós vamos ver daqui a pouco é sobre esse último. Vamos lá. Nossa, Uma perguntinha, eu não tenho muito a ver com isso aqui não. Quando tem uma doença, essa doença é do perispírito ou é do espírito? Não, a doença, veja bem, o espírito não adoece. Uma vez o Jorge André explicou isso numa palestra que eu achei muito interessante. O Jorge André gostava de desenhar umas bolinhas. Aqui o corpo tal, aqui dentro das esferas, aqui tal. O espírito é puro. O espírito, nenhuma doença chega ao espírito. É centelha. O que acontece? Quando nós nos magoamos, raiva, ódio, briga, confusão, etc, a gente absorve essas energias ruins. Elas vão passando as esferas, vai da esfera do corpo físico, vai para tal, chega para espírito. Quando começa a entrar nas esferas mais, digamos assim, mais puras, né? É devolvida, lá não vai ter esse tipo de energia. Não é. Aí volta para o perispírito. O perispírito adoece, joga para o corpo físico, joga para fora. Deu para entender? O espírito mesmo, na verdade a gente não pode falar muito de espírito porque a gente não entende muito, né? Mas pelo que o Dr. Jorge André fez, e tem nos livros dele dizer essa explicação, eu achei fora de série. Né? O espírito é centelha divina. Nada vai perturbá-lo. Né? Vai chegar lá não, próximo a ele já volta. Né? Acharcou o perispírito, ele tem o quê? Ele é a esponja, né? Joga para fora. Ele primeiro absorveu, depois ele jogou. Ou joga nessa encarnação, numa outra, você pode vir lesado justamente. A essência é o espírito. A mente é o espírito. Mas ele não adoece. Quem adoece é o perispírito, quem adoece? Quem adoece pode ser algum outro corpo também, mas o espírito em si. Nós temos vários corpos. Né? O Machado que gosta da fala são 7 corpos. 7 corpos. Até um certo limite aí tem o causal, eles vão. Agora, né, o mental, causal, entendeu? Mas quando chega lá próximo ao espírito, que os corpos não representam o espírito também não. Os corpos são componentes do espírito, digamos assim. Né? Mas esses corpos, causal, mental, não é o perispírito. Não. Nós somos mais Eles podem ter enfermidades. Pode. Olha só, o espírito é uma cebola para representar isso. Corta a cebola, o espírito está lá no meio. Para chegar ao espírito tem que passar por todos esses corpos. Só que o espírito, como é centelha divina, ele não adoece. Os outros corpos, sim. Mesmo assim, para chegar,
Muito complicado. Aí entra até nesse papo do ovoide, viu? O que é o ovoide? Você perde a forma física, né, o perispírito não mais se desenvolve e fica de fato de uma forma ou outra, aí o ovoide. Né? Mas aquilo que você já adquiriu, entendeu? Que você já adquiriu de inteligência e tal, conhecimento, essas coisas todas, isso fica claro em você. Embora você vai ter que passar novamente pela todas as experiências, mas vai passar com uma rapidez. Porque você já esteve lá. Então você já sabe como passar. Então você vai, vamos voltar à forma humana, né? Com mais rapidez do que quando está começando o trabalho. Então o seu ovoide vai te dar essas condições porque você já é aquilo, não pode ser deixado. Você não, o espírito não retrograda. Ele não volta para trás. Estacionado naquilo ali. Até você ter consciência novamente e nova oportunidade vai ter para você voltar ao teu corpo humano, para voltar à sociedade. Vai voltar com defeitos e tal, vai ter que fazer limpeza, essas coisas todas, o tempo está perdendo. E a tua turma já foi embora. Até automatizado. Esses corpos, mental, eles não são considerados espírito? Ele faz parte do conjunto, mas não é o espírito. Faz parte do conjunto. A própria pergunta 90 que nós lemos há pouco, olha só, quando você falou, pulou uma que não devia ter pulado, é ela. Eu sabia, viu? 89 anos. O pensamento, no caso a gente estava falando sobre a tua esporte, né? O espírito como se teu esporte. Olha só, o pensamento na própria alma que se transporta, ou seja, o pensamento vem de algum lugar. Tá? Corpo mental, algum lugar de bem. O pensamento na própria alma que se transporta, ou seja, está achando que a alma está ligada ao pensamento. É a mesma coisa. Aí a resposta, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está. Pois é a alma que pensa. Aí começa a complicar. Mas o pior é isso, o pensamento é um atributo. Entendeu? Da alma ou do espírito? Tudo da alma do espírito. Porque alma é o espírito encarnado. Justo. É isso aí. E o desencarnado é o espírito, né? Também, o pensamento também é um Pensamento. atributo do espírito. O espírito. É. Entendeu bem? Então o que é o espírito? Não sabemos. Se tudo é atributo, a gente acha que ele não é. Estou procurando o que é ele. Esse parece os corpos. Está pegando os corpos. Bota naquela Madame ela que explica bem isso. Que ela é daquela. Vozowski. Ela é da teosofia. A teosofia que estuda muito isso. Mas ela viajou o mundo todo também. Não, ela é fera. Tem um outro também, o cara mexicano, Samança, que mexicano é fera. Isso é fera. Fera mesmo, tá aqui pra caramba. E pegam a religião na essência mesmo. Vamos lá. Tudo bem que eles puxam um pouco daqui, um pouco de lá, mas pô, são muito mais. Vozowski. Vamos ver o nome dela. 7 corpos espirituais. Está aqui, ó. Ah, tá aí. Inteiro daqui eu tô vendo. Corpos espirituais, não é espírito. É o físico, É do o pretérito, do espírito. físico. Parece um monte de coisa. Corpo etérico. Ah, deixa eu pra lá ver também. Aí tem que explicar isso. Aí eu não sei explicar isso não. Fala. Aí fica mais fácil até de você perguntar. É que só tem corpo, né? Corpo espiritual, Assim, Você fala os nomes dos corpos que tá ali pra. corpo divino. Não, que é a numeração. Cada corzinha dessa é um corpo. Ou seja, isso aí, o espírito, quando ele chega a algum lugar, quando ele, vamos botar de dentro do espírito chegando às mônadas, chegando a algum lugar. Ela vai começar a se equipar com esses corpos
para que ela possa, né, trabalhar-se no seu crescimento. Para explicar como cada corpo desse é formado, qual a situação, como foi, é um pouco complicado. Então esses corpos são importantes naquele transporte que a gente estava falando, entre mundos. Você quer ir para a Lua, tu não bota as vestimentas para até chegar lá? Depois vem tirando novamente, aí tu quer ir para baixo, né, no mar, tu não bota outro material? O espírito é a mesma coisa. Depois esses corpos vão ser formados, depois é o mental. Basicamente constituído pela nossa mente, ou seja, mas não é a mesma coisa que o cérebro. A mente organiza os pensamentos. Se ela organiza, não é ela que cria. Começa a confusão. Corpo causal, corpo mental superior. É um resultado onde ficam as nossas memórias de todas as vidas. Isso é muito legal estudar isso. Corpo cósmico, não tem ligação com o tempo. É nisso que está a verdadeira sabedoria, muito distante do nosso poder de compreensão. Corpo átmico, que é além, é mais elevado do ser humano, o seu espírito, a consciência mais pura. É o cosmo, é o divino, etc. E aí chegou aqui no. Aqui, olha de cá, rapaz. Eu realmente esse assunto eu nunca estudei. Acabou, eu acho. Acabou. Então esses corpos aí nós vamos criá-los para utilizá-los no futuro. E depois é a coisa mais interessante, que a gente tanto faz para fazer, que a gente vai perdendo os mais grosseiros para ficar somente com os mais puros, sutis. Agora eu, na minha, como é que se fala, na minha opinião, eu acho que até os mais sutis vão se depurando, vão se perdendo também. Não é mais necessidade dele. É o caso de Jesus. O que aconteceu com Jesus? Dizem dos planos espiritualistas que Jesus demorou mais de 1000 anos para chegar ao nosso planeta, para a preparação de Jesus. Porque todos esses corpos ele teve que pegar todos de novo. ele já tinha perdido, ele teve que recriá-los para chegar até aqui. Compensá-los. Né? Como é isso? Não sei. E não para chegar aqui, porque foi ele que criou Tem 1000 em outros lugares. 1300 anos, para a gente é muito tempo, para ele isso aí não é nada, para ele então deve ser nada também. Então esse estudo dos corpos é um estudo legal, só que o Espiritismo, quando é luz, só no livro Entre a Terra e o Céu, dá uma pequena explicação. Ele não se aprofundou muito, nem o próprio Kardec nem fala. Né? Agora o André Luiz deu uma entradinha no livro maior, que é o nosso próximo livro, porque não é pra gente já. Porque como essas coisas espirituais falam muito sobre isso, o André Luiz deu uma pitada. Então ficou falando com a gente, ó, existe, é verdade. Só que vocês não vão ter condições de compreender. Então deixa quieto por enquanto. Mas existe, é verdade, está aí, é isso mesmo. Outra coisa, por exemplo, no livro Missionário da Luz, uma coisa bem mais simples. O André Luiz pergunta ao. Eu esqueci o nome do cara lá, no capítulo 14 isso. Como é que se forma o feto, mais ou menos? Ele pergunta. Aí o cara responde para ele, olha, poderíamos falar sobre isso, mas os nossos amigos encarnados, que eles sabem que eu iria explicar essas comigo, podem fazer muita confusão, então é melhor por enquanto. Deixa isso quieto ali, não mexe nisso não. Né? Então, é isso aí. Olha só, vamos parar aqui. Eu tenho um livro do Venefledo. Eu vou ver se eu acho esse. Passos e radiações? Ele é Passos e Radiações no livro, mas ele mostra o desenho dos corpos, de quando eles estão, o desenho de quando está desalinhado, ele me explica melhor. Eu já li muito Passos e Radiações, Venefledo e Toledo. Olha, quando eu quis comprar esse livro aqui no Rio de Janeiro, eu não consegui. Uma vez eu fui a São Paulo, eu achei lá numa livraria e falei, cara, eu tenho que levar esse livro, porque eu não tô conseguindo achar em lugar nenhum. A editora é Pensamento. Agora eu acho que reeditaram.